a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos demográficos do Brasil. Então, a gente já viu que a produção econômica, ela é obtida através da combinação dos fatores de produção, trabalho, capital, recursos naturais. Porém, desses três fatores, a gente vai dar importância, uma maior relevância nesse momento para o fator trabalho, porque a gente vai estar falando das populações. Principalmente porque as pessoas são as que organizam e executam a produção econômica, né? E segundo, a gente vai falar, dar mais importância porque a produção de bens e serviços, ela se repete para as pessoas, a gente só produz para as pessoas consumirem, né? Então, para que as pessoas consumam e satisfaçam as suas necessidades. Então, para a gente falar da população, a gente precisa, a gente usa uma ciência que se chama demografia, que ela vai estudar a população de uma maneira geral. Então, a demografia, ela, de uma maneira simples, ela se preocupa em estudar o estado da população, ou seja, seu número, a distribuição por sexo, por idade, por estado civil, o número e a composição das famílias, né, o grau de escolaridade, etc. Né? São dados que a gente sempre ouve falar nos jornais, né, etc. Outra coisa são os fenômenos demográficos, como, por exemplo, o nascimento, casamento, óbitos, esse tipo de coisa. Outro item é o movimento das populações, ou seja, tendência para o crescimento, migratórios, as consequências, esse tipo de coisa. As causas e as consequências dos fenômenos demográficos, através de pesquisa e do processo histórico de fatos populacionais históricos da população. Então, também a demografia, ela se divide, economicamente falando, né? Ela se divide em dois tipos de categorias. São elas a população dependente e a população ativa. A população dependente é aquela que não tem condições de oferecer força de trabalho, ou seja, porque ainda não tem idade para isso, né? Não tem idade para trabalhar, ou porque ela já não tem mais condições de trabalhar, né? Então, apenas se estabeleceu um critério para se definir essa comparação. Então, quem que está fazendo parte dessa categoria? As crianças, entre 0 e 14 anos, né? No Brasil, a categoria de aprendiz é a partir de 14 anos, né? E os idosos com mais de 65 anos. Eles, teoricamente, fariam parte dessa população. Entretanto, é muito comum a gente encontrar no Brasil crianças com menos de 14 anos e idosos com mais de 65 anos trabalhando para seu sustento. Isso é de praxe. Já as pessoas que compreendem a faixa entre 15 e 64 anos de idade, elas fazem parte da população ativa ou população produtiva, como ela é também chamada. A população ativa, ela que representa o potencial de mão de obra do fator de produção de trabalho, né, de uma economia. Ela engloba a população economicamente ativa e as pessoas que exercem atividades não remuneradas, como as donas de casa, os estudantes, etc. A população econômica ativa, a gente utiliza a sigla PEA, né, PEA, população economicamente ativa, é aquela que efetivamente integra no mercado, está no mercado de trabalho. Ela é formada pela população ocupada e pelos desempregados. Apesar dessas definições que foram dadas, não existe muito um consenso com relação a isso no Brasil. Alguns aspectos demográficos, por exemplo, acham que a população, alguns demógrafos, né, que são as pessoas que trabalham nessa área, elas acham que a população econômica ativa deveria englobar não somente os desempregados, né, como também as pessoas que estão procurando emprego pela primeira vez. Então, vamos supor que alguns de vocês nunca trabalharam, mas querem trabalhar. Então, eles acham que essa população deveria entrar porque o desempregado, ele não está trabalhando também no momento, mas ele está procurando emprego, assim como quem nunca trabalhou e também está procurando emprego, que pode estar dentro da faixa ou não, né? Portanto, esses conceitos, assim, ele é só de caráter indicativo, né? Por sempre tem que fazer uma pesquisa de levantamento,
que é o tipo de pesquisa que é feita quando você está interessado, você tem que fazer um levantamento demográfico. Então, lembrando que o órgão que faz esse tipo de pesquisa no Brasil é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Existe um site do IBGE, que é o site que a gente pode ter todos os dados da população, e eles que realizam um censo, ou seja, eles batem de casa em casa para falar, olha, quanto tempo existe, né? E no Brasil, a gente ficou uma boa época sem coletar esses dados de uma maneira mais intensiva, né? Então, a gente não tinha números reais da população brasileira, e aí o IBGE voltou a fazer essas pesquisas. Então, a gente tem dados bem atualizados. Eu não me recordo agora o último censo que teve, mas não faz muito tempo que foi feito. Então, pelo menos de 10 em 10 anos tem que ter feito esse tipo de censo, né, que é a pesquisa na população, mas tem que bater de casa em casa, porque senão não tem como você só fazer esse levantamento de dados, né? Alguns dados são possíveis levantar, como nascimentos, óbitos, mesmo que a gente considere que existem nascimentos que não são registrados, né? Depende da área que a gente está falando do Brasil, e óbitos também, né? Então, a gente tem que lembrar que tem pessoas que vivem no Brasil que não registram os filhos, que não registram os óbitos, que não tem nem a documentação, né? Isso é muito comum a gente achar. E é isso. Então, só para ilustrar. Resumindo, demografia é a ciência que o objetivo é estudar o estado, o movimento e desenvolvimento das populações. E a população ela é dividida em população dependente e população ativa. A população ativa é dividida em população economicamente ativa e pessoas que exercem atividades não remuneradas, como os estudantes e as donas de casa, por exemplo. Já a população economicamente ativa ela é dividida em população ocupada, ou seja, população que efetivamente está trabalhando, e a população que está desempregada. Tudo bem? Então é isso.